Deixa eu só ligar uma... Tia, vai usar o livro didático? Vamos agora. Qual é a página? Vamos lá. Vou começar na página 6. Tá bom. Tá? Deixa eu só fazer a chamada. Ana Beatriz. Ana Gabriela. Bianca. Cauã. Cauã Almeida. Teste. Eduarda mãe avisou. Felipe. João Vitor. Lara. Laísa. Luna tá aí. Matheus. Faltou. Murilo. Tá aí. Pablo. Faltou. Pedra Grise. Tá aí. Vissoli. Faltou. Vini tá aí. Yasmin também faltou. Ana Gabriela entrou, né? Muito bem. Matheus também está entrando. Isso. Deixa eu achar aqui. A aula passada, então, nós estávamos falando, então, do continente asiático, ou africano, né? Que o continente africano, né, ele é o terceiro maior extensão territorial,
maior com o número de países, né? Nós vimos. Deixa eu ver se é esse aqui. Começamos a ver o clima, né? Falei um pouquinho do Planalto, deserto do Saara, não foi isso? E aí, aí eu pedi para vocês fazerem um exercício lá na página 4. Foi isso? Foi? Ó, na aula... não, esquece. Não, é isso mesmo. Peraí. E pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Não foi? Sim. Sim. Vocês fizeram uma pesquisa aqui, ó. No dia 8, eu pedi para vocês responder a atividade do livro 2 e observar as paisagens da página 4 e responder a atividade da leitura cartográfica, tá? Então, ali, essa leitura cartográfica ali é em relação ao mapa físico. Quando trabalha ali o mapa físico, a gente trabalha o quê? Clima, relevo, hidrografia, vegetação, não é isso? Então, analisando esse mapa ali, África físico, nós estamos olhando principalmente o quê? As formas de... O que a gente vê ali? As formas de relevo, não é isso? Não é isso, pessoal? Sim. Isso. Então, ali, ó, quais são, né? Ali tem as formas de relevo, está mostrando também os desertos. Quais são o nome dos desertos africanos? O que vocês colocaram ali? Kalahari, Saara, Sudão, Kalahari, Sudão, Saara, mas o Kalahari que está localizado onde? Em qual parte da África? Norte, sul, leste, oeste? no sul. No sul. Isso. Da África. Então, nós temos o Kalahari no sul. Depois, né, o Vini falou ali o Saara. O Saara que está localizado onde? No norte, Ao norte. Depois, nós temos qual mais que ele colocou? O deserto. O deserto. Sudão. E está localizado onde o deserto do Sudão? Fica ali Próximo ao mesmo no deserto. centro. Isso, próximo ao deserto do Saara. Bem mais, né, localizado indo para o norte, né? Depois do Sudão, nós temos quem? Aqui embaixo, perto do Kalahari. Qual outro deserto que a gente tem? Qual é o outro deserto? Namíbia. Isso, o deserto da Namíbia, tá? Peraí que isso aqui é depois. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho, então, o deserto da Namíbia. Depois do deserto da Namíbia, mais ao sul aqui, eu tenho mais quem? Tem mais. Quais são? Mais 2 desertos ali. Tem mais 2 ali. O da Núbia e Líbia. Isso, muito bem, Vini. Deserto da Líbia e deserto da Núbia. Então, de acordo com isso aqui, qual é a região africana que tem mais desertos? O sul ou o norte? O norte. No norte ali eu tenho 4 grandes desertos. O deserto do Saara, tem o deserto da Líbia, temos o deserto da Núbia, temos o deserto da onde? Do Sudão. Então são grandes áreas. Se
né, é uma área que está ali com grande área de deserto, significa que o clima também nessa região é muito quente, né? E aqui mais ao sul eu tenho dois, que é o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia. Qual é o nome do estreito que separa a África do continente europeu? Então, eu preciso identificar a Europa e preciso identificar a África. Então, eu tenho ali um limite que separa, então, a Europa da África. Quem é? Estreito de Gibraltar. Gibraltar. Isso. Então, o Estreito de Gibraltar é aquele canalzinho que está separando, então, a Europa da África, um limite natural. Quais são os nomes dos lagos pertencentes ao Planalto dos Grandes Lagos? Porque nós vimos que o território brasileiro, o território africano, ele conta com grande número de lagos, não é isso? Esses lagos que se formaram em território africano, eles são provenientes de quem? Do movimento das placas tectônicas. Essas placas tectônicas, esses lagos se formaram a partir de quê? Quando uma placa tectônica ela se choca e se separa, causa o quê? Os falhamentos. E ali naquela falha, observem ali o mapa de vocês na página 6. Estão vendo ali? Na página 6? Sim. Sim. Então, o que eu tenho ali na página 6? Ó, o lago Tangânica. Esse lago Tangânica ali, ele se forma a partir de quem? De um movimento de falhamento, onde as placas tectônicas... Quais placas tectônicas eu observo ali nessa formação? Deixa eu ver se tem aqui. Quais são as placas tectônicas? Na primeira ali, no Lago Tangânica, o que eu observo? Que esse lago ali, ele se formou a partir de quê? Do falhamento dessas placas. Ou seja, as placas se chocaram e elas se separaram. Quando elas se formaram, elas separaram, elas formaram um grande vale. Esses vales ali que dão origem, então, à formação desses lagos, tá? Então, os grandes lagos que nós temos ali na África, eles se formaram, então, a partir dessas pressões, né, dessas placas tectônicas que se chocaram, se separaram e aí formaram, então, esses grandes lagos que temos hoje, como o Vitória, o Niassa, o Tangânica, que fazem parte, então, do território africano ali. E ali, no Planalto Oriental, nós temos esse falhamento, tá? Entre as placas tectônicas. Então, eu tenho quem aqui, olha? O limite entre as placas. O que é o limite entre as placas? Olha, aqui eu tenho a placa africana e aqui eu tenho a placa arábica, correto? Certo? Estão acompanhando? Sim. Isso. Então, o que eu observo aqui, gente? Veja que aqui eu tenho olha, a placa arábica. O que significa esses triângulozinhos aqui? Vulcão. Os vulcões. Então, as bordas aqui, olha, da placa arábica, eu tenho uma grande quantidade de vulcões. Por que tem essas grandes quantidades de vulcões? Porque essas fraturas, né, a separação entre essas placas, essas fissuras, fazem com que o magma venha, então, aflorar na superfície. Então, essas fraturas, à medida em que há esse falhamento, há uma pressão, essa pressão faz com que o magma suba e dá origem, então, a essa grande quantidade de vulcão, tá? E o limite entre essas placas aqui, a placa africana e a placa arábica,
deu origem, então, à formação do Rift Valley, tá? Então, a formação do Rift Valley, ela é uma formação geológica que passou-se a formar a partir dos movimentos divergentes entre essas duas placas. Por quê? Essas duas placas se chocaram e se separaram, né? Então, quando elas se separaram, ou seja, quando elas se afastaram nesse movimento norte e sul, deu origem, então, a esse vale, tá? Que ele vai desde a Síria até Moçambique. Tem uma profundidade com cerca de 5.000 quilômetros de extensão, né? E milhares de metros de profundidade. Então, lembrando que o Rift Valley, na África, é um vale formado a partir da separação das placas tectônicas, a placa arábica e a placa africana. Ok? Até aí? Localizada Sim. onde? No Planalto Ok. Central. Isso. Então, olha aqui. Ó. Então, nós temos aqui o Rift Valley. Por quê? Uma separação entre as duas placas tectônicas. Então, elas se chocaram e se separaram. E quando elas se separam, elas ocasionam, então, esses vales. E que acaba ocasionando o quê? A formação de água dentro deles. Até aí entendido, pessoal? Sim. Certo? E vimos que nessas bordas ali acontece o quê? Muitos vulcões. Lembram disso, tá? Porque esses vulcões, eles são provenientes a partir da pressão que essas placas sofrem ao se separar e faz com que a lava, então, chegue até a superfície, dando origem a esses vulcões ativos, tá? Outra coisa que eu ia falar com vocês, ali na página 6, a aula passada, eu deixei uma pergunta, ó. Por que as montanhas formadas por dobramentos mais antigos, como a cadeia do Drakensberg, têm menores elevações que as montanhas formadas por dobramentos recentes, como o Himalaia? A gente sabe que o Himalaia é um conjunto de montanhas que está localizado onde? O Himalaia é um conjunto de montanhas localizado em qual continente? No continente? Asiático, lá na Ásia. Asiático. Isso, continente asiático. É onde está localizado o Monte Everest, o maior monte do mundo, com 8.848 metros de altitude. Por que tem maiores elevações? Porque são montanhas mais recentes, mais jovens, não sofreram tanto com os agentes externos. E a cadeia do Drakensberg, ela está localizada onde? No sul do continente africano, né? Então, é um dobramento mais antigo, lá da era paleozoica, tá? Então, ela é de formação mais antigos, né? Onde as montanhas chegam a atingir 3.000 metros de altitude. E o monte mais alto ali é o monte, então, Tabana, tá? Com cerca de 3.488 metros de altitude. Então, quando eu pergunto ali, ó, por que as montanhas dos dobramentos antigos, como Drakensberg, têm menores elevações do que o conjunto de montanhas localizado no Himalaia, que é uma formação mais recente? O que vocês acham? Por que isso acontece? Porque os dobramentos mais antigos, como esse do Drakensberg, eles sofreram mais desgaste pela ação dos agentes externos. Então, como eles sofreram mais desgaste, automaticamente, né, eles vão ter o quê? O seu topo mais desgastado, mais arredondado. Agora, a cordilheira do Himalaia ali, né, como ela é mais jovem,
e aí houve o quê? Um dobramento mais moderno, vamos colocar assim, né? Mais moderno, mais atual, né? Houve um desgaste menor provocado pelos agentes externos, né? Então, isso que faz com que a montanha, a cadeia do Drakensberg, ela tem menores elevações do que a do Himalaia, com maiores elevações. Justamente por isso, devido ao seu período de formação. Uma é mais antiga, porque se formou lá no Paleozoico, né? E a outra, como é mais recente, seu tempo geológico é mais recente, né? Lá no Cenozoico, né? Então, a probabilidade de desgaste é menor, por ser mais recente. Entendido isso aí ou tem alguma dúvida? Entendido. Entendido? Muito bem. Entendi. E aí, olha só. Peraí. Deixa eu achar aqui para vocês. Aí, eu disse para vocês que a África, ela tem um conjunto de lagos muito grande, né? Nós temos o Lago Vitória, grandes lagos importantes, como o Lago Vitória, Lago Tangânica, o Niácia, e aí tem o vulcão do Kilimanjaro, né? O Vale do Rift Valley. E aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a ilha do Madagascar, a cadeia do Atlas. Vou querer ouvir de vocês agora. Quais informações vocês conseguiram encontrar? Vini, do Lago Vitória, quais informações você conseguiu absorver do Lago Vitória? Eu não fiz não, prof. Quem fez? Professor, aquele resumo lá, aquela pesquisa que eu te mandei? Uhum. O que você colocou, Gabi? Calma aí, tá no meu caderno, deixa eu pegar aqui. Do Lago Vitória. Posso Ô, ler? tia, eu fiz a pesquisa que você passou no planejamento de segunda. Só que não tem sobre esse Lago Vitória, não. Você não pediu nada sobre ele, não. Ela pediu sim do Lago Sim, Vitória. Murilo. Pediu do Lago Vitória, Lago Tangânica, do Lago Niácia ou Malawi, pedido do vulcão Kilimanjaro, pedido do vulcão Quênia, o grande vale do Rift, que nós vimos ali, que esse vale se formou a partir da separação de duas placas tectônicas. Quais foram essas placas tectônicas que eu falei com vocês? Quais foram? A placa africana Arábica. e a placa arábica. Exatamente. Né? Pedi também para falar um pouquinho da ilha de Madagascar, né? E da cadeia do Atlas. Tudo isso aí eu pedi, Murilo. Ah, não, tava olhando aqui o planejamento de segunda, eu tava olhando. Pode falar, Gabi. Quais informações você conseguiu abstrair do Lago Vitória? Tá, eu vou ler o que eu escrevi. Sim. Lago Vitória é um lago na África, localizado num plano elevado na parte ocidental do Vale Rift. O lago é formado por uma depressão por movimentos tectônicos. O lago é cortado pela linha do Equador e é considerado como o sétimo maior lago de água doce através do volume que contém 2.760 quilômetros de água e nasce no Rio Nilo. É isso que eu coloquei, que eu achei. Isso. Quem fez diferente dela? Então, a gente já viu que o Lago Vitória também é um lago de grande importância e que ele é formado a partir de quê? As atividades das placas tectônicas, assim como o grande vale do Rift, tá? Então, Rift Valley, vamos colocar, né, que é o certo. Quem fez do Rift Valley? Eu fiz, professora. Pode ler. Tem que falar tudo, localização, formação e características?
Isso, coloca tudo, Laísa. Tá, localização. Ele fica no continente asiático, na África. A formação foi formada com a divisão das placas tectônicas da África e da Arábia. Características do vale têm sedimentos que são provenientes da erosão das suas margens e este ambiente é propício à conservação de depósitos orgânicos. Alguém colocou diferente? Então a gente já vê ali também, né, que o Rift Valley veio dessa formação ali, desses dobramentos, desses movimentos divergentes, que se divergem, que se separam, tá? Que você colocou, Murilo, do Lago Tangânica? Essa daí eu não fiz, não. Fiz do planejamento de segunda, que você pediu uma pesquisa também. Sim, deixa eu olhar aqui, de segunda-feira. Segunda-feira eu pedi para vocês falarem um pouquinho, né, dos rios, Nilo, Congo, Níger e Zambezê, que são os principais rios africanos. E aí pedi para vocês falarem um pouquinho a diferença que existe entre escassez de água e estresse hídrico. Vou pegar o gancho, então, e depois eu volto nessa pesquisa aqui, porque a gente está falando de hidrografia, de todo esse conjunto de água, da formação desses lagos da África. Então, a gente sabe que o continente asiático, meu pai, desculpa, gente, continente africano, né? Quando a gente fala em hidrografia africana, podemos dizer que possui água em abundância a África? Existe uma abundância de água no continente africano? Sim ou não? Gente, sabendo de toda a história da África, analisando essas áreas, tudo, lembra o primeiro mapa que nós analisamos? O mapa físico. Olha bem, gente, olha só, ali na página 4, podemos, analisando tudo que está de azul, corresponde à água. Podemos dizer que tem abundância de água? Não, tem pouca água. Por que você acha que tem pouca água, Vini? Porque quando você analisa o tamanho da África e vê os negócios azul, né, que são os rios, é muito pouco comparado à extensão grande que é a África. Isso. Então, olha só, a África, ela não tem tanta abundância de água quanto existe aonde? No Brasil. O Brasil tem uma hidrografia ampla, tem uma abundância muito grande de água, principalmente em qual região? Qual região brasileira Do que norte, conta com Norte. a região norte? Então, a região norte, ela trabalha essa grande abundância de água. Agora, a África, ela não é tão abundante em água. Existem países que têm uma quantidade de água maior. Países que têm uma quantidade de água menor. Nós vamos trabalhar ali, país depois, né? Aí vem a pergunta. Lembra que eu coloquei a pergunta para vocês ali? Deixa eu pegar ela aqui no meu caderno, para ser mais prático. Aqui, ó. Existe diferença entre escassez de água e estresse hídrico? Nós vimos que tem muitos rios, nós temos o Rio Nilo, que é de grande importância. Por que o Nilo é de grande importância para a África? Por que será que ele tem grande importância? É o rio mais extenso do mundo, situado no nordeste do continente africano. ele Mas fertiliza o solo em suas áreas, assim, nas bordas. Aí a agricultura é bem isso, favorecida. mas só vamos fazer uma correção no que o Murilo falou, ó. O maior rio do mundo não é o Nilo. O maior rio do mundo é quem?
Amazonas. Esse aí. O Nilo não, tá? Então, o maior é o Amazonas, tá? O Não, rio... tia, eu botei, é o rio mais extenso do mundo, não tá certo, não? Situado no nordeste do continente africano. Não é em volume de água, né? Você colocou extenso. É, do E continente ali, africano. da África, isso, mas do mundo ele não é o maior. Corrige. E aí vem a pergunta: estresse hídrico é a mesma coisa que escassez de água? Acho que não. Não. E qual é a diferença? A Gabi disse que não. Então, vimos que a África ela não tem lugares com falta d'água, né? A escassez de água. Agora, qual é a diferença entre escassez de água e estresse hídrico? Murilo, você falou que fez, pode falar. A diferença entre o quê? Estresse hídrico e escassez de água. O que vocês colocaram? Vocês não fizeram a Na pesquisa? pesquisa de segunda? É. Ué, eu tô olhando aqui, não tô vendo isso, não. Eu fiz a pesquisa de segunda. Aqui fala, para pesquisar sobre a hidrografia africana e sobre os rios da África, Nilo, Congo, Níger e Zambeze. E explicar a diferença entre estresse hídrico Não, tia, e não tá não aqui. Ah, tá, na de terça-feira. Agora que eu olhei aqui. isso aí. Tá sim, tá no planejamento. Estresse hídrico, gente, quando a gente fala ali em estresse hídrico, é a incapacidade, tem água, né? Mas é a incapacidade de atender a demanda de água. Ou seja, é quando não consegue atender a toda a população, tá? Então, quando tem a água, porém não consegue atender a toda a população. Não apenas com a quantidade de água, mas também pela sua qualidade e acessibilidade, tá? Então, toda vez que a gente ouvir falar ali de estresse hídrico, refere-se à incapacidade de atender a toda de água a toda a população, seja pela sua acessibilidade ou até mesmo pela sua qualidade, tá? Porque às vezes tem água, mas a água não é de boa qualidade e aí não dá para o consumo. E quando a gente fala de escassez de água, nós estamos falando então de quê? Da falta d'água para atender a toda a população. Não tem água para atender, tá? Então, escassez é a falta de água para atender a toda a sua população. E estresse hídrico é quando não tem condições, tem a água, mas não tem condições de atender a população, né? Por quê? Pela acessibilidade e também, né, pela sua qualidade, tá? Que não dá para atender. Pessoal, olha só, já estamos no horário, né, 11h12. A semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho, né? Antes de eu começar a falar com vocês, eu pedi que vocês fizessem a pesquisa do Rio Nilo, do Rio Congo, do Níger e do Zambeze. Onde nasce, onde deságua as suas atividades econômicas, que são rios de grande importância, né, para a África. Por quê? Por que esses rios são de grande importância para a África? Quais as atividades são desenvolvidas ao longo do percurso desses rios? De acordo com o que vocês pesquisaram. Quais são as atividades? Hein, pessoal?
Eu fiz a pesquisa, mas não falei sobre essas atividades, não. Mas precisa fala também um pouco das atividades, tá, Murilo? E aí, a semana que vem a gente discute mais um pouquinho e vou trazer uma atividade diferente. Eu não vou ficar explicando na aula, tá? Vocês vão fazer junto comigo na aula uma atividade sobre clima e vegetação, ok? Certinho? Pessoal, Ok. beijos, fiquem com Deus, boa semana e até terça. Tchau, tchau. 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 Tchau.